A história de hoje se inicia em um local completamente devastado, onde uma horda de monstros famintos está pronta para atacar a qualquer momento. Em meio a essas criaturas, vemos um casal que se encontrava ferido e encurralado. O rapaz se perguntava se iriam morrer. Determinado, ele se apoia com sua espada no chão, e com o movimento feito por ele, os monstros partem para o ataque. Preparado para lutar, ele diz que não pode morrer. Após essas palavras, um clarão envolve o local enquanto ele diz que tem que sair dali. Voltando um pouco no passado, vemos o mesmo garoto conversar com um presidiário, a quem ele chama de pai. Ele diz que agora tem 18 anos e que já é um adulto. Lembra ao pai que este prometeu contar a verdade quando ele fosse maior de idade sobre a onda de monstros que causou a queda da cidade há alguns anos atrás. Ele fala que já está mais do que na hora de saber a verdade. Diz ao seu velho encarcerado que quer limpar seu nome, o que deixa o pai com uma expressão séria em seu rosto. Sobre a cidade S, 8 anos atrás, a cidade sofreu uma explosão de monstros, tornando-se o maior desastre na história da China. O pai de nosso protagonista, Wu Rui, foi o único sobrevivente naquele dia. Nas manchetes de jornal, afirmavam ter feito uma investigação e descoberto que Zhu Rui abandonou a cidade S durante o ataque dos monstros, o que o fez ser chamado de criminoso terrível. Graças a esse ocorrido, nosso protagonista carregou o peso de ser filho de um criminoso por longos 8 anos. Em todos os locais que ele ia, era tratado como o filho de um criminoso, sendo expulso de sua escola por não querer ensinar alguém com seu histórico familiar, sendo ridicularizado ao tentar procurar um emprego e tendo seu sangue recusado em doações, pois, caso fosse feito, o hospital seria responsabilizado por isso. Ele aguentou todo esse tempo com a esperança de um dia conseguir limpar a injustiça feita contra seu pai. Seu pai, em um tom sério, o chama e diz que não tem muito para falar sobre o que aconteceu no passado. Zhu Rui diz a seu filho que já foi julgado e declarado culpado, pedindo para que ele vá embora da cidade e mude seu nome e idade para que tenha uma vida melhor. Em suas últimas palavras, Zhu Rui pede para que ele finja que não tem um pai como ele, pois não é fácil ser filho de alguém que traiu sua pátria. Ao ouvir isso, seu filho bate na mesa, dizendo não acreditar nisso, pois seu pai não é esse tipo de pessoa. Saindo da sala de visitas, vemos policiais o observando e, no momento seguinte, o chamando de filho do traidor. Dizem que a taxa de visita subiu, sendo 3 vezes maior, o que pega nosso protagonista de surpresa, pois ele não tinha conhecimento do aumento nas taxas de visita. Os policiais, desdenhando dele, diziam que essa foi uma decisão tomada pelos superiores e que eles já estavam sendo bem pacientes mesmo ele sendo filho do traidor. Lembrando de seu passado, nosso protagonista se perguntava como alguém que arriscou sua vida e fez incontáveis coisas pela pátria como seu pai poderia ser um traidor. Com raiva, ele diz que definitivamente vai descobrir a verdade. Já fora da delegacia, nosso protagonista estava transitando pela cidade tranquilamente enquanto pensava. Ele dizia que seus gastos com a visita eram 2.500, o que já o colocava no limite. Mas agora, eles estavam pedindo 3 vezes mais. Após se tornar um reserva da Starfall, ele arriscou sua vida por uma mísera quantia na guilda de mercenários pelos últimos anos. Explica que uma pessoa normal possui um ponto em todas as categorias, um guerreiro oficial da Starfall teria pelo menos mais de 10 pontos em cada categoria. Para nosso protagonista, as únicas características com mais de 10 pontos são sua mente e agilidade, o que torna suas agilidade e reflexos um pouco melhores, mas o que o irrita é que isso não mudou nos últimos anos. Ele pensa que, caso queira limpar o nome de seu pai, não pode parar com as investigações, pois é óbvio que seu pai deixou muita coisa de fora ao falar com ele. Lembra que, com seus trabalhos na guilda, menos os seus custos de vida, sobra um valor em torno de 450. Ele se preocupa com o que vai fazer a respeito desse valor triplicado. Pensa que a única coisa de valor que ele possui consigo é o seu colar, um item que lhe foi dado por sua mãe como presente. Esse colar é feito de fragmentos da noite do desastre, o fazendo ter um alto preço. Pouco depois de cogitar vender o colar, ele bate em seu rosto,
recuperando a razão, dizendo que deveria procurar uma missão de alto rank na guilda. Estamos agora no salão dos mercenários da cidade Z, onde podemos ver que mesmo nesse lugar as pessoas mostram um forte desprezo pelo nosso protagonista, xingando-o a todo momento enquanto ele passa. Dentro de uma sala, vemos um velho careca trabalhando até que alguém o chama. Na porta de sua sala estava nosso protagonista, que pedia por uma missão de rank E. O velho se levanta para bater com força em sua cabeça, dizendo para chamá-lo de tio Gal caso não queira ser expulso da guilda. Acendendo seu charuto, o velho pergunta o que ele queria com uma missão de rank E e diz que se alguém com a força dele for para um local desse nível, seria o mesmo que suicídio. Continua dizendo que, mesmo em locais de rank E, é necessário ser um guerreiro oficial da Starfall, e que nosso protagonista só teve sorte por sobreviver até agora sendo apenas bucha de canhão nas masmorras rank F. Adverte que ele é apenas um guerreiro reserva da Starfall e não sobreviverá a uma caverna de rank E. Nosso protagonista diz que sabe disso, mas infelizmente não tem escolha, fazendo o velho fumante suspirar com a insistência do garoto em querer insistir nisso. Ele pega uma folha de sua mesa e diz que tem uma missão rank E para ele, que paga razoavelmente bem e que precisam de um explorador. Essa é uma missão de limpeza de uma caverna de rank E, o que o velho fala que será bem perigoso. Nosso protagonista fica surpreso ao ver a grande recompensa de 15.000, o que o faz agarrar a perna do velhote, agradecendo pela missão. O velho bate novamente em sua cabeça e alerta ele de que esse grupo não é comum, avisando para que ele se mantenha alerta. Já em outro lugar, nosso protagonista está preparando seu equipamento para a missão seguinte. Ele comenta que essa é uma missão de limpeza de uma caverna de rank E, feita por um grupo composto de guerreiros novatos da Starfall. Pronto para sair, diz que só precisa fazer um bom trabalho explorando e será bem pago. Logo à frente, ele vê um grupo de pessoas, pensando que dessa vez, com certeza, vai ser carregado. Ao se aproximar do grupo, uma garota de cabelos rosa o nota e pergunta se ele é a pessoa recomendada pelo tio Gal. Ela se apresenta como a líder desse grupo, Mui Niui. Em vez de se impressionar com a beleza de sua líder, nosso protagonista estava mais admirado pelos equipamentos que eles usavam, pois com aqueles itens, ela era pelo menos um guerreiro intermediário da Starfall. Olhando mais minuciosamente para os itens da líder do grupo, ele percebe que são feitos com núcleo de monstros, sendo realmente itens Starfall. Pelo que ele se lembra, apenas os guerreiros de rank intermediário usam equipamentos deste nível. Os núcleos dos monstros são uma existência rara, pois dentre milhares de monstros, apenas um núcleo é formado, o que faz seus valores serem astronômicos. Os equipamentos Starfall são itens valiosos criados a partir de núcleos de monstros, podendo proporcionar um grande aumento na força dos guerreiros. Nosso protagonista estava realmente surpreso com sua líder, pois ela era uma garota com quase a sua idade e já tinha toda essa força. Uma guerreira Starfall de rank intermediário com menos de 20 anos, uma verdadeira prodígio. Ele pensava que a diferença entre eles era muito grande e diz não saber quanto tempo demoraria para chegar até o nível dela. Então, ele se apresenta como a pessoa recomendada pelo tio Gal. Apresenta-se pausadamente como Zhu Fan, mas torce para que não lembrem do seu pai, Zhu Rui. Quando estava prestes a apertar a mão da bela líder de grupo, um ligeirinho entra na frente e pega a mão de Zhu Fan, dizendo que é um prazer conhecê-lo. Com um sorriso malicioso, pergunta se nosso protagonista é o bucha de canhão mandado pela guilda de mercenários. Zhu Fan só conseguia pensar nas palavras bucha de canhão que o ofendem. O homem de sorriso duvidoso começa a apertar sua mão, fazendo nosso protagonista tremer e suar de dor. A seu socorro, uma voz misteriosa diz para que Muse pare. A voz mostra ser de um velho homem que carrega um grande escudo nas costas. Ele pergunta a Muse se ele não acha vergonhoso atormentar um guerreiro reserva em serviço. Muse tenta dar desculpas de que isso foi apenas uma brincadeira, mas pelos olhares de ódio de nosso protagonista, isso com certeza terá volta. No momento seguinte, algo começa a voar em sua direção rapidamente. Alguém diz que esse é o contrato e que, caso não tenha dúvidas, basta assiná-lo.
Com aquilo voando rapidamente em sua direção, ele percebe o objeto e o pega facilmente entre os dedos, impressionando a todos com seus reflexos absurdamente ágeis. Com sua mão trêmula, parece que não foi tão fácil assim segurar o objeto, fazendo-se impressionar com a força que um guerreiro novato do Starfall possui. Guerreiros Starfall novatos podem fortalecer objetos temporariamente para se tornar extremamente resistentes, injetando seu poder no objeto. A líder do grupo então diz que nosso protagonista tem talento para ser um explorador e que o tio Gal não estava errado em sua decisão. Ela diz ao tio Mu que vai deixar o resto com ele. O velho Mo diz que guerreiros reserva da Starfall geralmente não podem caçar em masmorras Rank E. Por isso, ele deveria ler o contrato e assinar caso não tenha dúvidas. Após ouvir aquelas palavras, Zhu Fan pensava que para guerreiros Starfall novatos, eles estão bem equilibrados. E ainda por cima, 2 deles são de nível intermediário com equipamentos da Starfall. Pensando que a limpeza dessa caverna seria moleza, ele salivava pensando na grana fácil. Preparados para sair, o velho Mo pede que verifiquem seu equipamento, e então, eles finalmente partem para a missão. Já dentro da área de monstros Rank E, é explicado que cavernas de monstros são locais onde um grande grupo deles se reúne. Hoje em dia, depois das mudanças do mundo, os locais antes habitados por humanos agora são habitados por monstros. Após a aparição dos monstros, os humanos descobriram que armas modernas possuíam pouco ou, em muitos casos, nenhum poder contra as criaturas mutantes. Algumas criaturas podiam até mesmo absorver as balas e venenos para se evoluir e se tornarem mais fortes. Mais tarde, as pessoas descobriram que armas feitas com partes de monstros poderiam ferir ou matá-los de forma mais fácil, fazendo com que as armas frias ganhassem popularidade mais uma vez. Com as partes de monstros se tornando itens caros, andar com uma dessas era um sinal de riqueza e força para quem as usasse. A cena corta, e estamos agora na caverna de monstros da cidade X de Rank E. Esse local costumava ser o centro da cidade X, mas agora não é nada mais que um ninho de monstros perigosos. Zhu Fan os observava de longe e afirma que os sons estranhos que ouviam só podiam pertencer a esses caras. As criaturas são conhecidas como peixe-lagarto, um monstro de Rank E, um monstro anfíbio mutante. Possui escamas incrivelmente duras e resistentes, além de presas capazes de perfurar até o metal. Um dos peixe-lagarto parece ter percebido nosso protagonista, que estava pronto e apontando uma flecha para a criatura. Logo em seguida, a flecha é rapidamente disparada contra ele. Vemos o lagartão tomar uma flecha no olho, mas aparentemente nenhum dano o atinge, pois o disparo ricocheteou. Por ser atingido no olho, a criatura dá um grande rugido em direção a Zhu Fan, fazendo com que uma horda de lagartos corra atrás dele, prontos para saborear sua carne. Zhu Fan corre com todas as suas forças enquanto diz que os monstros foram atraídos com sucesso. Mas enquanto fugia, ele não contava que as criaturas seriam tão mais rápidas do que as informações diziam. Em meio à correria, nosso protagonista vai em direção a um grande prédio abandonado, onde os peixe-lagarto o seguem. Dentro do prédio, nosso protagonista diz que o peixe-lagarto tem escamas incrivelmente duras cobrindo todo o seu corpo, junto às garras afiadas que possuem um formato de pinça, fazendo com que eles tenham uma boa capacidade de absorção. Os lagartos que o perseguiam se mostravam rápidos como um reserva da Starfall, e Zhu Fan pensava que caso ele não estivesse familiarizado com os monstros e o meio ambiente, não teria como sobreviver nessa caverna. Prestes a ser acertado pela língua do lagarto, Wu Fan desvia rapidamente do ataque da criatura enquanto pensava que essas criaturas devem ter algum ponto fraco, e ele deve achar esse ponto fraco. Enquanto o lagarto retrai sua língua, Wu Fan vê uma oportunidade de atacar e prepara 3 flechas prontas para atirar no lagartão. Nosso protagonista lembra que, de acordo com as informações, o ponto fraco dos peixe-lagarto são seus olhos e sua língua comprida. Ao disparar as flechas, Zhu Fan acerta os 3 disparos certeiros. Ele se sente feliz por um momento, dizendo que até um reserva como ele poderia ser útil em uma caverna de Rank E após se familiarizar com o local. No momento seguinte, vemos o monstro com sua língua espetada,
e suavemente as flechas escorrem de sua língua, caindo após escorregarem para fora. Vendo isso, Lu Fan está completamente em choque pelo monstro tê-las arrancado para fora. Isso faz Lu Fan perceber que armas normais não podem causar dano efetivamente, mesmo quando atingem seu ponto fraco. O lagarto parte para um ataque direto, o que Lu Fan desvia por pouco. Olhando para trás, nosso protagonista estava assustado com a força e a velocidade de um monstro Rank E, e se perguntava se iriam morrer ali. Zhu Fan corria para um local que parecia uma saída, enquanto um lagarto perseguia ferozmente. Ao aterrissar, a criatura destrói o chão levantando uma grande cortina de fumaça. E Zhu Fan só escapa dessa vez por sorte. Passando pelo buraco na parede, nosso protagonista diz que as flechas comuns só servem para atrair os monstros, já que não causam muito dano. Ele reclama, pois caso tivesse flechas feitas com material de monstros de rank E, ele poderia realmente ser capaz de matar monstros de baixo nível sozinho. Mas enquanto fugia, ele se contradiz, dizendo que seria um grande desperdício de dinheiro comprar essas flechas. Indo em direção a mais um buraco, os lagartos o perseguiam sem descanso. Zhu Fan vinha a toda velocidade enquanto gritava para seus colegas dentro do buraco que os peixe-lagarto estavam vindo. O velho Mo rapidamente manda a todos que se preparem para o combate. Ao fim das palavras do velho, o lagartão rompe as paredes puto da vida querendo matar Zhu Fan. O velho Mo se joga na frente para defender os ataques do monstro, enquanto os outros se preparam para atacar. Descobrimos quem é o velho, Muanyu, 35 anos, nível guerreiro intermediário Starfall. A jovem de cabelos rosa de antes é Muinui, 18 anos, guerreira intermediária Starfall, e os outros membros se classificam como guerreiros Starfall novatos. Zhu Fan olhava admirado com o poder de um grupo que conseguiu completar uma caverna de rank E, e graças a eles, seu trabalho dessa vez seria fácil. Finalizado o confronto, nossa linda líder de time dá o golpe final, matando o lagartão. Voltando para os outros integrantes, eles parabenizam a senhorita Inui. O monstro que estava aparentemente morto começa a dar vários espasmos, até finalmente se levantar novamente e partir para seu último ataque suicida. As pessoas se colocam na frente da senhorita para segurar o contra-ataque dos monstros. Muse diz a todos para se afastarem e terem cuidado, e no momento seguinte, ele empurra Zhu Fan em direção ao monstro, dizendo que está na hora de fazer um trabalho com bucha de canhão. Zhu Fan estava prestes a ser mandado para o além pelo lagarto Kotoko, mas ele foi esperto e se jogou para o lado no último segundo. Ele olhou para o lagarto e o chamou de maldito enquanto aponta uma pequena besta para ele. Nosso protagonista deu um belo tiro no olho da criatura, o que a incapacitou por um momento. Tempo suficiente para nossa linda Rosinha vir salvar Zhu Fan. Ele está atônito com o ocorrido e olhava para frente enquanto estava em uma posição defensiva. Finalmente, nosso sagrado sistema aparece, anunciando que o anfitrião matou um monstro rank E pela primeira vez. O que desencadeou a ativação do sistema, que estava em carregamento. Ao ouvir aquilo, o Fan se perguntava se aquilo era tudo coisa da sua cabeça. Nossa linda senhorita manda Muse ir procurar um núcleo no cadáver do monstro, o que Muse tenta negar, dizendo que esse não é seu trabalho. Mas acho que com aquela encarada da Rosinha, ele não terá muitas escolhas. Mais tarde, quando todos estavam reunidos, a Rosinha se aproxima de Zhu Fan. Ela estende a mão com um item que parece ser uma ração militar de qualidade e diz para nosso protagonista comer, pois ela pode recuperar a energia rapidamente. Enquanto ela entrega o item, ela o elogia dizendo que ele é um excelente explorador, o que Zhu Fan agradece, enquanto pensa que ela não parece ser uma pessoa tão fria. Isso obviamente enfurece o figurante Muse, pois ele também teve que limpar o cadáver fedorento do monstro. Ele sarcasticamente elogia nosso protagonista, dizendo que, como bucha de canhão, Zhu Fan é inesperadamente bom em atrair monstros, e diz que é uma pena, pois com a aptidão física de seu corpo, nosso protagonista dificilmente conseguiria se tornar um guerreiro intermediário. E que, caso ele queira ganhar uma grana, será necessário ser bucha de canhão e ser carregado por vários times diferentes.
A Rosinha até tenta defender nosso protagonista, dizendo para a Muzi calar a boca, mas as palavras já foram ditas e todos juntos estavam rindo do nosso pobre Zulfan. Muzi pede desculpas, mas ele diz só ter falado a verdade. O velho Mo diz para não ligar para o que ele diz, pois é tudo brincadeira, mas para mim não pareceu isso. Nosso protagonista diz que o velho parece ser uma boa pessoa, mas quanto ao outro cara, ele está completamente ciente do que ele fez durante a batalha. Mais tarde naquele mesmo dia, vemos nosso protagonista e a senhorita Inoue, e Zulfan diz que ela pode descansar, pois ele ficará de vigia durante a noite já que não pode ajudar muito durante as batalhas. A Inoue diz que está apenas cumprindo o contrato, pois duas pessoas devem patrulhar juntas, e ela está simplesmente cumprindo o contrato. Nosso protagonista tenta puxar assunto por causa do momento, e ele diz ter percebido que as outras pessoas têm um sotaque diferente. Ele pergunta o porquê de eles terem vindo para uma caverna de Han que é na cidade Z. Antes que ela responda, nosso protagonista lembra que a cidade J foi o ponto onde as primeiras aparições aconteceram, e lá é o local com a maior concentração de cavernas de todos os tipos. Respondendo a Zulfan, Inoue diz que isso faz parte de um teste de maturidade, e ela aproveita para fazer uma pergunta também. Ela pergunta o porquê de nosso protagonista estar ali com seu nível de poder, e quando estava prestes a responder o porquê de se arriscar, um tremor violento atinge o local onde eles estavam conversando. Isso deixa ambos completamente surpresos com o acontecido, mas já era tarde demais para reagir a algo daquela magnitude, e enquanto eles caíam para o que parecia ser uma armadilha, alguém os espreitava pelo lado de fora enquanto eles caíam. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Se curtiram, peço a todos que deixem seu like e compartilhem para me ajudar a trazer ainda mais vídeos no futuro. E comentem aqui embaixo uma manhua que vocês querem para o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!